pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Jornadas Literárias, onde hoje nós vamos conversar sobre a tragédia de Eurípides e Ifigênia em Aulis, certo? E vamos já tratar de elementos simbólicos, a questão da história da peça, algumas impressões que causaram. E para quem está chegando agora, né, já pode se inscrever no nosso canal aqui, também curtir esse vídeo, né, e compartilhar porque você sabe que se interessa pelo tema. O Jornadas Literárias, né, é uma dos conteúdos que nós temos aqui, onde nós tratamos tanto de elementos literários contemporâneos, populares, clássicos e assim por diante. Nós temos outros vídeos aqui também falando sobre teatro grego. É isso aí, sou o professor Mário, né? Então, nós viemos tratando aqui do teatro grego, né? Começamos com um episódio, se você perdeu, sobre o teatro em geral, falando dos aspectos históricos, mitológicos, simbólicos e diversos outros, certo? E depois nós estamos agora falando sobre cada um dos chamados tragediógrafos, certo? E depois vamos falar sobre o comediógrafo, né, que nos ficou dessa época clássica, que é o Aristófanes, né? Mas já falamos então de Ésquilo, Sófocles, e agora vamos falar do último, também dos três grandes, dos quais nos ficaram obras, que é o Eurípides, né? O mais novo, o caçula da turma, né? Que trouxe alguns desenvolvimentos aí para o teatro, e reconhecidamente já na sua época foi tido como um inovador, e a gente sabe que muitas vezes esse termo também tem conotações negativas, vamos falar um pouco disso daqui para frente, né? Então é isso, e a peça é essa, Ifigênia em Aulis, né? Ele é o que mais nós temos peças, né? Ele é o autor de quem nós mais temos peças que nos ficaram da antiguidade, embora não seja em tese, é considerado o mais perfeito, talvez, dos tragediógrafos, certo? Mas nós temos 19 peças, se não me falha a memória dele, então tem, né, um número considerável. 19 é bastante, em termos de mundo antigo, é bastante coisa. É o que o pessoal a gente frisa, né? Não é fácil, né, ter textos dessa época que lá se vão 2.500 anos. Então, na verdade, de certa forma, um milagre, e a gente pensa, né, e o pessoal que estuda essas coisas pensa que se nos ficaram desses três as obras é porque eles eram os melhores, certo? Mas haviam outros. Porque provavelmente foram mais copiados, né? Exatamente. A gente tem hoje em dia, pessoal, com a questão das inúmeras edições de grandes obras clássicas, né, dos autores mais próximos de nós, né? Quantas edições existem das obras de Shakespeare, de Robert Louis Stevenson, de, sei lá, assim por diante, né? Então, se houver uma hecatombe no mundo, essas obras são as que têm mais chances de sobreviverem para uma próxima geração. Exato. E houve várias hecatombes, né? Exato. Do século V a.C. até hoje. Era uma galera que gostava de hecatombe, não, brincadeira à parte. E gostava de queimar bibliotecas e várias, né? Quem estuda um pouquinho de história sabe que teve algumas bibliotecas queimadas e saques e destruições bárbaras ao longo da história, né? Então, realmente é um milagre, e a gente reputa, então, que esses três autores tenham sido os maiores por isso, né? E, então, nós temos aqui o nosso Eurípides, certo? E lembrando, né, uma coisa interessante, esses três escritores de tragédia viveram mais ou menos no mesmo tempo, eles foram contemporâneos, certo? Até, inclusive o Ésquilo, mais antigo, viveu no mesmo tempo em que o Eurípides, o mais novo, o caçula, como eu falei. Claro, o Eurípides era bem novo quando o Ésquilo morreu, né? Sófocles até viveu alguns anos além do Eurípides, embora fosse mais velho, certo? Eurípides, então, morre por ser considerado uma espécie de misógino, ele se isolava do mundo. Olha só. Diz que ele escreveu numa caverna, contam as lendas, porque tudo é lenda em se tratando desses personagens, né? Escreveu numa caverna, então, que ele foi se isolar numa cidade, e aí acabou sendo morto, reza a lenda, por uma matilha de cães que o atacaram. Assim. Então é uma coisa bem... Todos esses, né? A gente sabe que também a história da morte do Ésquilo é do casco de tartaruga na cabeça, né? Morte por casco de tartaruga na cabeça.
né, que possivelmente uma águia teria soltado um casco de tartaruga e que teria matado, né? Mas então... Aquela coisa impossível não é, né, também, mas ao mesmo tempo. Então, Não é. interessante isso. Ésquilo foi tomado por uma misantropia no final da vida, assim. Um ódio à humanidade. O Eurípides, né? O Eurípides, perdão. Sim. Um ódio à humanidade não, mas um desejo amplo de não conviver com outras pessoas. Se isolar. Ele era meio rebelde, assim, pelo que parece, até por ele quebrar certas convenções da própria tragédia, como a gente fala, por ele não ter sido satirizado pelo Aristófanes nessa peça mesmo que nós vamos tratar no próximo episódio, as Rãs, né? Ele é satirizado, ele é colocado frente a frente numa conversa com Ésquilo, e aí tem, né, esse embate entre os dois, e o Eurípides é colocado como um inovador, que fica introduzindo, inclusive, historinhas românticas nas suas peças, que era uma coisa que, de fato, não acontecia nas tragédias, assim, essas tragédias clássicas, né? Então é meio que aquela coisa como o sujeito que usa do artifício de colocar uma certa tensão romântica para meio que prender também a atenção dos espectadores dentro daquela história. Ou não havia necessidade disso? Porque, assim, a tragédia, né? A gente pensa nesse contexto clássico como uma peça muito fechada, muito redondinha, que tem uma unidade de lugar, uma unidade de tempo, ou seja, como a gente falou até do Édipo Rei, que se passa numa noite ou num dia que seja, mas um dia num lugar que é o palácio ali de Tebas, né, tudo bem unificado para conduzir a esse desenlace trágico, né? Então nem tem tempo para contar um romance, se a gente for ver, no frigir dos ovos. Mas enfim, então é esse cara que introduziu algumas mudanças. Ele é um cara que usa muito menos o coro, né? Você percebe assim nessa obra da Ifigênia mesmo, o coro é muito pouco participante, assim, né? Ele parece que diminuiu muito a importância do coro, dando mais importância aos personagens. Aos personagens, claro, é verdade. Até eu pensando assim, eu lendo a peça e ouvindo, e pensando assim comigo, gente, mas tá tão dialogado esse negócio aqui, né? Parece que falta alguma coisa da tragédia grega. Sim, o coro só faz comentários de uma linha, 2 linhas, na maior parte do tempo é isso, né? Nem para trazer aquele elemento de exposição, né? Exposição do que aconteceu, quais são os antecedentes da história que está sendo contada, nem para isso o coro serve no Eurípides, né? Uma coisa... Então, essas inovações que ele traz, né? E também o Carpo fala aqui muito, né? Eu me baseio assim, no Carpo. Ele chama o Eurípides de um dramaturgo da individualidade, né? Enquanto os outros, né, Ésquilo e Sófocles, focavam muito na questão do coletivo, assim, né? De os personagens representarem coisas coletivas. Às vezes ele vai falar ali o Ésquilo como assim, aquela obra que a gente falou, do Agamenon, por exemplo, ali. Então, como o Agamenon representando um patriarcado contra a Clitemnestra, que representa um matriarcado. Então, era o embate de visões de mundo ou visões de sociedade. Exato. Isso aparece agora também aqui em Eurípides. Sim. A gente até comenta em seguida, mas Sim, exato. E o Carpo diz que no Eurípides, então, o embate é mais entre o indivíduo contra uma coletividade. A alma individual, que é o que a gente vê na Ifigênia, né? A Ifigênia, então, ali como uma alma, e não é uma alma que está, assim, totalmente inerme perante a situação. Ela tenta, né? Ela tenta se impor, ela não só se resigna, ela tenta se impor, e no fim das contas ela acaba se resignando e mas tem um porquê, né? Mas enquanto aquilo está acontecendo, ela e a mãe dela ainda tentam manobrar a situação, tentam, né, evitar que aconteça o desenlace trágico, que não é o que acontece, por exemplo, num Édipo Rei, assim, as coisas vão se desenvolvendo quase como uma necessidade inabarcável, assim, e até o desfecho final, e aquilo parece um encadeamento lógico perfeito, né? De necessidade até revelação, e aí não tem mais o que fazer. Não, ali tem uma briga do indivíduo, da alma, que se vai contra aquela situação grotesca que assim surgiu, né? Parece que existe exatamente isso. Quando a gente vai lendo o desenvolvimento, o personagem, para mim, que é o grande
não é por nada, né? Mas parece que o grande personagem que nos dá, sei lá, o fio da medida. Por exemplo, se a gente fosse pensar nisso, né? Chegar num ponto de partida, chegar ao zênite do personagem até a sua decadência, a sua morte, a sua tragédia. Uhum. É a figura da Efigênia, né? Então, Sim. a figura trágica dessa história, claro, todos são Claro. atingidos pela tragédia, né? Mas São. quem paga o preço da tragédia é a Efigênia, né? Exato. Então, é esse tipo de coisa. Mas você percebe claramente que existe e tu acompanha esse debater-se e esse escapar, porque, ótimo, os deuses falaram que tal coisa devia ter sido feita. Talvez aqui até eu estou antecipando as coisas. Talvez a gente tenha um pequeno resumo da história. Claro. Talvez seja o primeiro contato, sei lá, você está procurando aí um conteúdo, um seu professor, não sei, você quer saber o que é, do que se trata Efigênia em Aulis. Então, resumindo uma história longa, não é tão longa assim não, mas é bem breve mesmo. Se a gente, o que acontece é que os gregos estão rumo a Troia, né? Para destruir a Troia sagrada dos muros e papapá, aquela coisa toda. E existe um ato, né, malfadado do Agamenon, que é o que é mesmo, não sei se tu te recordas, é uma caçada, se eu não me engano, né? Exato, só que engraçado, isso não é citado na peça. Né? Isso não é citado na peça. Olha, assim, só se eu me passei muito na leitura, né, nessa leitura recente que eu fiz, mas eu não vi, isso não é citado. Eu vou tratar como se não fosse citado, se foi citado, é muito breve e, né, quase que imaterial. E aí é um outro ponto que a gente vai ver, né? Mas a gente sabe... Exato. Mas ele fez... A mitologia nos conta que ele, né, nessa chegada a esse porto em Aulis, né, ele faz uma caçada e acaba matando uma corça. Consagrada. E aí tem duas versões, como sempre, do mito, né? Uma diz que ele se gaba de ser melhor caçador que Ártemis. Olha só. Aí a Ubris, né, caracterizada e tudo. E a segunda é que a própria corça era consagrada a Ártemis, né? E então, de qualquer forma, Ártemis se ira enquanto deusa, né? Claro que a gente lendo hoje em dia, nós, na verdade, nos iramos com a própria Ártemis por ser uma deusa tão... Vamos dizer assim, me parece meio tacanho, assim, né? Trocar uma corça por um ser humano, né? Não, mas era uma deusa para eles e tal. Entendo, né? Mas, né, do nosso ponto de vista, é um pouco... né, é revoltante, pelo menos para mim. Né? Tem mais um ponto revoltante. A atitude... tem. A gente começa... É claro, a gente está dentro de uma outra cosmovisão, mas se alguém quiser fazer depois, né, uma das coisas que eu vou acabar puxando a brasa para esse assado enquanto a gente conversa é a questão de uma cosmovisão, né, justamente, poxa, é besteira tentar ficar falando mal dos gregos por terem uma visão que não é a visão da moralidade cristã, coisa que eu vale. Claro. Né? Mas ao mesmo tempo me traz uma certa consternação quando as pessoas falam com o enlevo do mundo grego ou de certos locais onde não tem como base a cultura cristã, e, sei lá, por ordem, o exemplo mais que me vem à cabeça disso é a questão do Japão. Uma pessoa adora elogiar o Japão tudo é direitinho, tudo é ordenado, tudo é bonitinho, né? Mas a gente sabe que existem maneiras de conceber o mundo ou de lidar com as atitudes humanas que muitos de nós não iam querer lidar com o jeito japonês de fazer isso aí, né? Então, aqui no Brasil especialmente. Parece ser culturas opostas até. Mesmo. Exato. E então... Mas bom, a gente vai falar disso aí, a gente vai chegar lá. E aí então, independente disso, o fato é que o Vaticalcas, né, o vidente... Aí sim, citado e bem estabelecido. Exatamente. O problema é que dá uma grande calmaria é uma calmaria, na verdade, não é uma revolta do mar, é uma calmaria e os navios gregos ficam empacados em Aulis. E eles não conseguem progredir. E o Cáucaso, então, recebe, né, dos deuses, né, a visão de que o que é necessário para abrir os caminhos ali dos gregos é que seja sacrificado, então, a filha, né, de Agamenon, né, que ele, então, que é a Efigênia. É especificamente essa filha dele que precisa ser sacrificada. E enquanto isso não se fizer, o Brasil não vai para frente, né? A Grécia não vai para frente, os navios não vão chegar lá e a coisa vai morrer na casca.
E é a partir dessa necessidade e a partir da motivação, porque lembrem vocês, para quem não conhece a história, esse povo está querendo ir para Troia porque, né, Paris, filho de Príamo, na verdade que se chamava Alexandre, né, é o nome dele, Paris é o nome que ele recebe do pai adotivo dele, todo um outro auê, toda uma outra história. Mas o que interessa é que este príncipe, né, dos troianos rapta com mais ou menos consentimento de Helena, sempre há as controvérsias. Mas na peça é tratado como se Helena tivesse, né, muito mais voluntariamente colaborado com o rapto do que se oposto. Sim. Certo? Então é colocado na peça em xeque a honestidade de Helena. Certamente. E essas coisas todas, principalmente quando Clitemnestra, e eu acho, não sei se a Efigênia chega também a levantar esse dado, mas Clitemnestra com certeza. Né? O Aquiles levanta isso. O Aquiles também, essa coisa toda. Agora, uma pausa só, porque isso é importante, e aí também essa característica do Eurípides, que até, salvo engano, fez ser considerado um tanto como ímpio na sua época, de realmente tirar o elemento mitológico, quase que, não que ele retire todo o elemento mitológico, mas ele poda muito, né? Então as motivações da Helena têm a ver com aquela famosa disputa entre as três deusas, para ver qual era a mais bela. Sim, se dá a entender que tinha a ver com isso, mas se põe em xeque a moral dela também, ou seja, teve consentimento, né? Teve um consentimento da Helena, né? Ela é descrita em termos morais, né? Moralmente negativos, como impudica, né? Como infiel. Exato. Né? E, inclusive, isso é levantado como argumento para embasar o fato de que como é que tu, Agamenon, que é esse personagem que está ali naquele dilema, né, vai consentir a sacrificar a tua própria filha para que uma outra mulher que foi infiel, que foi impudica, não foi casta, viva, né, seja resgatada, e essa mulher inclusive tem uma filha, que é Hermione. E essa filha vai viver, né? E quem vai ter que pagar é o Agamenon pela história. O Agamenon, a Clitemnestra e, obviamente, a própria Efigênia. Né? Exatamente. Então, isso é levantado. Porque, no fundo, e aí as pessoas por que, né, ímpio, né, ou sem piedade? Porque, pessoal, se a gente vai parar para pensar, bem no fundo da história, tanto Paris como Helena muitas vezes são encarados, dependendo do ponto de vista que a gente olhar, mais como vítima, né, dos deuses do que propriamente como criminosos. Né? O Paris ele estava lá na dele, né, quando vai lá e chega os três deuses e o próprio Zeus não querendo se incomodar nem com a filha, nem com a esposa, nem com a mais bela das deusas, vai lá e joga pro coitado do mortal, né, a decisão desse negócio. E aí vai lá e Afrodite barganha com uma coisa que ela não poderia dar, segundo uma moral concreta, que é o coração de uma mulher que ia casar com outro homem, certo? Então, assim, um estava fadado a se apaixonar pelo outro e o outro sem condições de resistir a um. Né? Então, é isso, é quase como... Essa é a visão mitológica. Mitológica, exato. Né? Exato. Mas aí que a gente chega no Eurípides e ele já está tratando aquilo em termos psicológicos e morais. Exatamente. Isso é o importante da gente notar como característica de obra, assim, que vai cair em cursinho, não sei o que e tudo mais, né? Esse tipo de característica. É aí que nota, né? É aí que a gente se nota isso. Agora, quando vai lá no Ésquilo, quase tudo, e no próprio Sófocles, talvez um pouquinho menos que o Ésquilo, né? Mas tudo quase é atribuível aos deuses, a ação dos deuses. E os deuses estão ali, né? Que a gente falou, né, a obra que a gente falou das Eumênides, os deuses estão ali, estão do lado, guiando, conversando, fazendo julgamento. Exatamente. Não tem, ali no Eurípides, não tem nenhum deus. Nenhum aparece. Exato. Certo? No final tem uma intervenção milagrosa, que alguns dizem que é até interpolação, que nem seria o original. Nem seria o original. Né? Então, o que se teoriza no original é que teriam simplesmente sacrificado... Pessoal, vamos usar o momento spoiler, certo? Acredito que a gente pode dar um spoiler numa obra de mais ou menos 2.500 anos. Vamos lá. Então, no final, o que se faria, o que aconteceu foi o sacrifício de Efigênia, ponto. Não, eu acho engraçado essa teoria de que não seja o final, é que essa peça foi encenada póstumamente.
pelo que se tem, né? Foi assassinado, inclusive, pelo filho dele, que é o Eurípides Júnior, né? Então, ele teria morrido em 406 e em 405 ela teria sido encenada, então tem esse gap, né? Tem esse hiato de tempo aí que alguém poderia ter feito algum acréscimo ou completado uma obra inacabada, porque ele, né, já tinha morrido. Mas eu acho engraçado porque a própria Clitemnestra, naquele espécie de epílogo da obra, ela levanta a lebre assim, tá, mas será que isso aí não é uma história bonita que estão me contando só pra... Né? Exatamente. Ela levanta essa lebre, né? Pra me acalmar e tal, dizer que ela foi levada, como que... qual é que é a palavra? Arrebatada aos céus. Até porque fica confuso para eu, pelo menos, né, no meu conhecimento da obra, eu fiquei assim, gente, pensa o que houve com essa moça? Né? Os deuses a levaram e no lugar o cutelo desceu, na verdade, sobre essa bela corça, ou ela foi, né, transfigurada nessa corça, num sinal de que a deusa havia aceitado o sacrifício. Não, Mas o arauto proclama que Efigênia vive agora com os deuses, né, no lugar bem-aventurado. Exato. Mas, de novo, né, como a gente está tentando então dar o resumo, a gente fala disso mais além, então onde é que a gente parou, né? A gente parou aqui dos caras estão travados e descobriram que tem que passar o facão na Efigênia. Exatamente. E na verdade, nada disso, a peça começa... É engarrafamento, pessoal. O pessoal tá tentando passar ali da Ponte Laguna na pior hora do dia, né? Exato, então, exatamente. E aí o pessoal já tá agitado, naquele exército. Pô, e até o Aquiles faz uma frase muito legal no meio assim que porque exército parado, sem fazer nada, é ocasião de pecado, né? Então, de maledicência e de ficar fazendo fofoquinha. Brigando, né? Então... E já espichando o olho para as mulheres dos outros ali na cidade perto. Exato. E esse momento... Essa situação qual é que é a palavra, assim, de ansiedade, né? Monotonia com ansiedade. Isso é um dos elementos da peça, né? Porque então o que acontece? A peça começa com o Agamenon já tendo convocado a filha com um pretexto, né? Com um engodo. Uma estratégia. Uma ideia que acho que até... Pra variar, é do Odisseu. Do Ulisses, velho. Esse bicho é liso. É do capeta, né? O negócio aí, o Odisseu é complicado. Não, nessa peça o Odisseu... com pena dele depois que ele ficar dando 10 anos por aí. Mas aí que também tem, né? Uma coisa é que o Odisseu, para os atenienses, né? Que são os escritores das peças de teatro, ele realmente ele tinha um caráter bem pior do que para o Homero, né? Isso me parece que existia uma rixa com o Odisseu ali no povo ateniense, né? Eu já li alguma coisa nesse sentido. Isso? Né? Eu não sei qual é que é exatamente, eu não lembro agora, não sei se é o negócio do Palamedes, tem alguma coisa assim que... porque ele teria então assassinado um herói da cidade, algo assim. Eu acho que sim, embora tudo isso seja mitológico, sob certo aspecto, lendário e mitológico. Não útil na cabeça do pessoal. Exato, lendário e mitológico, né? Mas enfim, tinha alguma rixa que sempre nas peças o Odisseu, ou quase sempre, ele é mal visto. Nessa peça ele é quase que o vilão da história. Ele é tipo Loki, assim, no mundo nórdico. Ou pior. Nessa peça, pra mim, ele é o vilão da história, né? Mas tudo bem, porque é ele que tá incensando ali, né? Porque chega, então, o Agamenon, convoca a filha pro acampamento, nesse porto de Aulis, com o pretexto de que ela iria se casar com Aquiles. Com Aquiles, exatamente. Legal, o Aquiles nem sabia da história. Exato. E aí já começa, né, o Agamenon versus Aquiles começa, né? Isso, a história começa já tá cedo, exatamente. Né? Porque daí a gente vai, aí eu não sei o quanto, né, o Eurípides não teoriza acima de, cara, mas será que essa animosidade já não começou antes da história? Eu não sei se existe algum momento eu não lembro, eu li esse trecho já. Da altercação entre Aquiles e Agamenon e o fato de ele... No começo? Aquela primeiro canto? Se algum momento ele cita esse evento ali na Ilíada. Acredito que não. Acredito que não. Eu acho que isso é desenvolvimento do Eurípides. Acho que isso não é... Mas enfim, né?
enfim, ele usa esse engodo, o próprio Aquiles não sabe, né, para chamar para lá, porque é estranho, por que vai convocar 2 mulheres para um acampamento, né, só de homens ali, né? E ela tá vindo, né? E o começo da peça é o Agamenon querendo escrever uma contracarta para desesperado, né, naquela situação. Quem sabe até agora dessa história é ele, Menelau, que é o marido traído, para não, né, falar nada mais vulgar. O próprio Odisseu e o Calcas. Desses 4. Isso. E o Menelau foi quem insistiu, inclusive. Exato. Né? No começo, o Menelau só quer saber de ter a mulher de volta. O Menelau é aquela dor de corno. Na verdade é o corno da jogada, tá? Ruim, né? Isso aí. Ruim, bem... É o corno brabo, isso aí. Mas depois ele muda, né? É legal isso, assim. Ele começa bem... Isso, é verdade. Ele começa bem turrão. Quando aí o próprio Agamenon envia a carta por um servo ali. E o servo tá indo, mas é interceptado já na saída pelo Menelau. Assim, o que é isso aí? O que tá levando ele? E aí o Menelau, então, viola a carta, né? Que também é uma coisa meio grave, assim, no contexto... Uma carta lacrada, né? Com o selo do Agamenon. Exato, uma coisa grave, claro. Irmão, a gente entende, mas, né? Grave. E aí tem essa briga entre eles. Uma discussão, uma altercação, inclusive retórica ali, né? A gente fala que tem esses discursos e essas trocas de argumentos nas peças, assim, que são exercícios de retórica muito legais, né? E nessa peça também não tem falta disso. Né? E então aí o Agamenon discute com o irmão, né? Joga na cara, assim, praticamente dizendo aí, tua dor de corno e eu vou ter que perder uma filha por causa disso, né? Porque tu não cuida. Aí começa, isso eu tava recordado bem, porque onde é que tava tu? Não tava cuidando da tua casa, tava cuidando da tua mulher. Exato. Todo mundo, aquela história assim, o Clitemnestra e o Agamenon são, nessa hora, eles estão puxando o pior que eles podem puxar. Sim. Desse casal, né? Do Menelau e da Helena. Sim, exatamente. Esse aí... Aquelas coisas que a pessoa sempre quis falar, mas não caso falou, de família. Exatamente, a pessoa nunca quis falar, não precisa, né? Não vai trazer nada. Já que estamos aqui... Não, mas quando começa a discussão acalorada, inevitavelmente vem. Né? Mas no final o Menelau, ele acaba se convertendo, tem uma conversão meio confusa e diz assim, não, isso não pode acontecer, tu tem razão... e meio que o Agamenon estava já se resignando e o Menelau muda de ideia. Só que aí vem o vilão da história, que é o Odisseu, né? E também descobre aquilo. O Odisseu nunca aparece, né? Ele sempre está no pano de fundo. Ele está sempre no fundo, ele não é um personagem da peça, mas ele é só citado, né? Nos diálogos e tudo. Mas a gente descobre por diálogo que ele está provocando as tropas, exatamente, né? Dizendo, reuniu todo mundo. Isso, juntou a galera toda, falou. Tem um juramento, e aí isso é importante, né? Tem um juramento, e esses juramentos são muito importantes no mundo antigo, aquele juramento de defender quem quer que a Helena escolhesse como marido. Será que tem alguém que nos vê que não sabe quem é a Helena? A Helena é a mais bela de todas as mulheres. E o pai dela vendo o seguinte, todo mundo quer casar com ela. Então o pai dela vendo assim, essa guria vai escolher um cara e os outros tudo né, descornado, vão pegar e vão querer matar o rapaz, matar eu, matar ela, matar todo mundo. Sim. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer, antes da eleição, que o pessoal se comprometa, que independente de quem a Helena escolher, o cara vai ter que não só prometer não matar a pessoa, não fazer né, uma bagunça aqui, revoltas, mas também esse cara vai prometer defender, ou seja, eles prendem exatamente né, todos que estavam ali naquela disputa com aquela figura, né, que acaba quase uma coisa que poderia ser considerada próxima de uma vassalagem medieval, alguma coisa assim, né? Então aconteça o que acontecer, tu vai ajudar esse cara. Exato. Que foi eleito da Helena, né? Isso é uma medida para evitar guerras internas, né, na Grécia.
Poderia não virar nem só uma briga ali, poderia virar uma guerra entre nações, entre polis ali. Né? Que a gente sabe que era bem fácil de ocorrer, né? Não só no campo do mito, mas no campo da história mesmo. Só meio beligerante. Entre si ali, né? A gente tá falando da própria Grécia aqui, né? E aí tem a história, né? Duas variantes do mito, né? Numa a Helena escolhe Menelau, uma escolha curiosa, para dizer o mínimo. E na outra é lançada a sorte e cai pro Menelau, que eu acho mais plausível, assim, deles. Isso é para ser verossímil, assim, porque o Menelau, nas palavras do Junito de Souza Brandão, frouxo. Mais nada menos do que isso, ele chama o Menelau de frouxo. É mesmo? Por que o Junito diz isso? É porque... Porque roubaram a mulher dele. Porque roubaram a mulher dele, mas eu acho que ele fala isso justamente no contexto de que o Menelau muda de opinião no meio da peça. Ah, claro. O Junito falando especificamente do Efigênio em Aulis. Exato, falando do Efigênio. Perfeito, exato, claro. Exatamente. Aliás, uma dupla de irmão, né? Os Átridas aí na jogada são... Os Átridas que a gente fala aqui é a linhagem de Atreu, da qual vem tanto o Agamenon como o Menelau. São, né? Isso. Mas também, né, tem uma maldição nessa linha familiar, mas isso não é citado na peça. Eles focam, ele foca, o Eurípides, muito no conflito ali, né, interno, alma, um conflito sociopolítico ali, e um conflito da alma das pessoas envolvidas, né, o Agamenon não quer matar a filha dele, né? Vamos deixar bem claro, né? Ele não quer matar, ele tá desesperado, mas ele coloca o dever acima da questão familiar. Ele fala isso na peça, né? Eu sei até onde deve ir a minha piedade familiar e tal. E aqui não tem o que fazer. E até ele lança um argumento interessante uma hora, que é: se eu não cumprir isso, os caras vão me matar a mim, a Clitemnestra, a Ifigênia e todo mundo. Vai ser pior ainda. Né? Então ele se coloca numa situação que já não tem mais o que fazer. Né? Então é isso que acontece. Né? Depois aí aparece o Aquiles, né? Que é um personagem interessantíssimo. Não sei se tu viu assim. Né? Eu achei interessante porque o Eurípides dá uma desenvolvida no Aquiles ali que realmente pra mim não vai além, né? Ou até mesmo melhora aquilo que nós tínhamos dentro do mundo homérico, né? Não, mas esse é o ponto. O Aquiles do Eurípides é o Aquiles mais nobre que eu já vi. Porque assim, ó, o que é o Aquiles? Vamos conversar sobre aqui, vamos falar agora. Falando de Aquiles. O Aquiles é importante. importante. Pode entrar, Aquiles, entra aí, vamos ver aqui pra nossa conversa. Isso, então, assim, ó, não fica tímido, Aquiles. Exato, é sobre você mesmo. Então, assim, ó, o Aquiles nos figura de uma maneira muito curiosa. Se você vai ter uma hora o prazer de ler a Ilíada. E você vai perceber que, primeiramente, ele é um sujeito autocentrado, egocentrado, né? Birrento, né? E o pior tipo de homem, que é o cara que está começando a perder uma disputa e vai pedir pro pai e pra mãe lá, dizer pro pessoal aliviar dele, né? Ou seja, ele vai lá suplicar a Tétis, ver, mãe, que eu vim aqui, né, pra, né, conseguir fama, porque eu ia falar, se eu viesse, eu ia morrer, então eu já vou pra banha. Mas eu quero conseguir uma fama, e agora estão me humilhando, né, fala com Zeus pra ele, né, então ele vai lá e intercede a mãe dele é uma deusa, a deusa Tétis, certo? E aí, então, essa deusa intercede ao pai dos deuses, que é, né, Zeus, para que favoreça Aquiles nessa disputa. Aquiles fica muito bravo, por quê? Porque Agamenon, que é aqui o personagem que nós estamos falando tanto, né, que é o pai da Ifigênia, ele acaba tomando para si, certo, uma das escravas do Aquiles, justamente porque ele o Agamenon tinha tomado para si, né, a filha de um sacerdote de Apolo. E aí Apolo começa a castigar os gregos. Como ele tem que devolver a filha do sacerdote de Apolo, ele pega a filha a escrava do Aquiles, porque o Aquiles foi porta-voz do vidente que viu que o problema estava nessa história do Agamenon pegar a filha do sacerdote. Sim. Aí o vidente disse para Aquiles: olha, se eu falar isso, o homem me mata. Fala tu que tu é um grande campeão. E aí então ele diz assim: ó, Agamenon, o problema é que tu pegou a filha do sacerdote do cara. E agora tá matando todo mundo. Então tu vai ter que devolver a moça. Vou ter que devolver a moça? Então tá bom, vou pegar a tua então. E aí vai lá e pega a Briseida,
né, do Aquiles, que era escrava do Aquiles. Aí Aquiles, porque pegou a escrava, tudo bem, gente, isso não é nada simpático pegar a escrava dos Né? outros. Ninguém tá defendendo o Agamenon. A primeira vez, todo mundo entende que a gente sabe que não é certo nem ter escrava, tá? nesses tempos que vão, a inteligência humana sempre acha novos limites. Então assim, tá? Mas entendido muito bem que não é certo ter escrava, mas naquele contexto como os caras estavam cometendo esse erro, ainda entre eles é um grande ato de descortesia, para dizer o mínimo, pegar aquilo que é propriedade dos outros, tá? É lastimável que um dia alguém tratou um ser humano como uma propriedade se movente, como se fosse uma vaca. Mas, pensando nessa questão, e pensando que o Aquiles é o grande cara dos gregos, né? Ele é o camisa 10, ele é o Pelé daquela seleção de 70 ali que estava indo, né, destruir Troia. Então era uma grande ofensa, um homem muito honrado. Só que a atitude do Aquiles é das mais pueris, beligerantes, né? Egocêntricas. Exato. Bom, há quem analise, acredito, aqui de outra forma, mas eu tenho essa visão tua. E na verdade ele ia puxar a espada na hora e matar o Agamenon, né? O que impede é uma intercessão de Atena. Atena, eu tenho essa impressão, imagina assim, ó, Atena chega nele ali e dá aquela coisa, véi, baixa a tua bola. Baixa a tua bola, fica sereno. E colada nele, né? Assim no ouvido dele ia falar. Exato. Então, mas, é claro, é uma manifestação da sabedoria que foi falar diretamente com Aquiles. A gente nota a nobreza e tudo. Mas, onde é que a gente vê esse Aquiles do Eurípides, ele é até perfeito demais. Só um detalhe. Ainda que as motivações, a gente possa colocar a par as motivações do Aquiles por serem frívolas ou coisas do tipo diante da magnitude do que está em jogo ali em meio aos gregos, certo? Por outro lado, a retórica de Aquiles é muito potente. Claro. Pá! O que eles falam? Por favor, né, pessoal? Não estamos diminuindo aqui um personagem da Ilíada, quem somos nós para diminuir esse personagem? Jamais, mas a gente está falando, jamais. O que a gente está dizendo é que certas atitudes dele na Ilíada, né, recendem, né? Tem um cheiro ali de birra, de uma coisa bem egocêntrica, no mínimo egocêntrica, para ficar num termo um pouco mais sofisticado, assim, para não chamar de guri birrento. O grande cara parece que surge ali é o Heitor, né? Sim, o Heitor aí é o sujeito homem mesmo. Se avulta como pai de família, né? Preocupado, e um grande guerreiro, preocupado em defender, inclusive melancólico, porque a situação toda não tem nada a ver com ele sabe que a situação é deprimente, tem aquele Paris ali com aquela mulher. Deprimente, exato. É um troço deprimente, assim, mas e ele sabendo que o Paris, né, não aguenta 5 minutos de porrada com os gregos. Não aguentou mesmo, Menelau tava dando um laço, né? Menelau, né? Menelau, que é o frouxo que deixou a mulher fugir, né? Então, assim, mas o Aquiles do Eurípides, olha, o cara, ele na minha visão, ele é quase um cavaleiro medieval, assim. Exato, ele tem um ar de paladino, né? Um guerreiro sagrado, quase. Defensor das mulheres, dos desditosos, como fala ali a própria Clitemnestra, né? Não quer nem ficar na mesma tenda com a Efigênia para não dar o que falar pro exército. Exatamente. Né? Não, porque daí vão começar a falar, né? Se eu entrar, se a gente ficar aqui, né? A gente conversa aqui com uma virgem, né? Com uma donzela, e ele se mostra muito prudente, inclusive também ali depois quando eles formulam um plano, né? Então o plano é praticamente pedir arrego ali, mas se não funcionar o Aquiles ia entrar no meio e meter a porrada, né? O plano é esse, mas então primeiro ele diz assim, não, mas primeiro tentem na conversa, assim, né? Se der certo, melhor, porque eu não vou me varetar com o Agamenon, nem nada, né? Mas vou ter que matar todo mundo. Não vou ter que matar todo mundo, né? Se der pra evitar, né? Se der pra evitar. Bem de voador de cabeça. Exato, né? É aí que começou a confusão. Exatamente. E... puxar nossa talher. Então é isso, né? Mas eu vou deixar pra te falar, introduzir, assim, a personagem da Efigênia, né? Qual é que eu sei que é muito cara pra ti, assim, né? E o que acontece ali. Né? Mas nós temos, então, falamos do Aquiles, né? Talvez falar um pouco da própria Efigênia, né? O que acontece ali.
A figura da Efigênia é interessante, porque na verdade o que se revela diante de nós, para mim, no personagem da Efigênia, é aquilo que aparece diante do homem numa coisa que talvez, né, que existem filósofos que falam aí da questão da situação limite, né? E a Efigênia está diante de uma situação, acho que é o Gabriel Marcel que fala sobre a questão da situação limite, onde se revela, na verdade, aquela capacidade de sentido, né, que a vida humana possui. E ela é uma menina que chega com a melhor das esperanças, né, diante, né, do encontro com o pai, que ela não vê há muito tempo e ama. Ela é uma menina muito boa, né, ela é uma moça muito boa, né, e uma moça muito alegre. Isso que dói, pra mim dói em mim isso, né, dentro do... Ela chega bem alegre, né? Assim, Cara, o poxa, velho. Essa descrição de Eurípides também... Formidável. O Eurípides é um cara muito bom, cara, porque ele consegue fazer uma circunstância que, assim, ó, é pra ralar o cara mesmo. Mas tenta imaginar isso numa tragédia do Ésquilo, é impossível. Né? Não é. Exatamente. Trazer essa, né, frivolidade, uma frivolidade ou uma meninice. Uma meninice, exatamente. Né? Você vê ali uma menina. É a mesma coisa que me emocionou quando eu soube como Santa Joana d'Arc começa o interrogatório dela na Inquisição. Porque a Santa Joana d'Arc vai responder, pergunta assim, qual é o teu nome? Ela disse, meu pai é fulano d'Arc, minha mãe é não sei quem, que é outro nome, não é o mesmo sobrenome. E eu me chamo Joana, mas na minha aldeia me chamava Joaninha. Poxa, cara, tu vai sapecar, tu vai pegar e tu vai, né, engrossar com uma menina do interior que tá dizendo que o nome dela na aldeia dela era Joaninha, sabe? Tipo, vai ter vergonha na cara, sabe? Tu é um homem feito, entendeu? Que covardia é essa, sabe? Sim. Então, um pouco esse é o efeito. A gente olhando ali pra figura da Efigênia, ela é uma menina que é tirada do melhor dos mundos, um mundo solar, né? É uma princesa de Creta, né? Eu acho que é isso, né? Micenas, né? Micenas. Né? Argos. Argos, perfeito. Creta é a ilha para baixo ali. Nós estamos só no continente ainda. Então ela é uma princesa da principal polis da Grécia, que está no palácio do pai, em boa ordem, convivendo com as outras irmãs mais novas. E é chamada pelo pai, que não vê há muito tempo, né? Para então casar com o maior herói da Grécia, da Hélade, né? Então, assim, é uma menina que vai para o paraíso, não tem mais o que... E do nada, ou um pouco mais do que isso, ela descobre um dos destinos mais atrozes, que ela vai ser sacrificada. E falando também, né, que não é algo tão habitual assim, um sacrifício humano dentro do mundo grego, né? O Chesterton mesmo, né, no Ortodoxia, ele cita que essa passagem esse caso da Efigênia é um caso totalmente atípico do mundo antigo. Assim. Ele está falando de sacrifícios humanos e como os modernos pensam que antigamente isso era muito normal. Ele diz, não, o próprio caso da Efigênia é um caso muito atípico. Uma coisa obscura que ninguém entende de onde veio. Exato. Né? Então o próprio Chesterton faz eu me lembro muito bem dessa passagem. A mim me chama a atenção por causa de certos elementos crísticos que existem na figura da Efigênia e da maneira como ela é colocada, né? Sim. Então, aí essa menina também... Né? E aí ela vai, então, aos poucos descobrir, e ela tenta, né, junto ao pai, né, entender por que o pai tá consternado, ela percebe, e ao mesmo tempo aquilo vai te macerando, porque ela vai dando declarações de carinho, de amor, de afeto, tá vendo quando é uma menina boa. E vai crescendo em ti claramente aquela revolta, porque você sabe que no fundo, no mínimo, alguém é culpado, mas não é essa moça. Isso é importante, desculpa parar aqui, porque é difícil dizer quem é o culpado. Exato. Não tem. Quem sabe a deusa. É a deusa, é o Atreu, é lá atrás o Tântalo, que é o parente mais distante. Meu Deus, quem que é o culpado dessa desgraça? Quem é o culpado dessa desgraça? E é impossível, assim. Que nem aquela coisa toda, se a gente vai fazer dentro da nossa ótica cristã, a gente volta lá, o culpado é Adão e Eva, né? E aí são o mesmo, porque a gente sabe que Deus não obriga ninguém a pecar, então para nós é muito mais tranquilo falar isso, se a gente é cristão. Agora, uma coisa que a gente tem certeza é que essa menina é inocente. Não, exato. De todas essas é mais. Talvez até essa diversidade de culpados seja justamente o panorama escuro onde a figura alva da Efigênia se destaca como a figura inocente mesmo. Exato. Né?
E aí tem uma coisa interessante, porque enquanto ela vai se dando conta e tomando consciência, e ela vai vendo inclusive como o próprio Aquiles deseja se sacrificar por ela é tomada de uma nova força. Também é importante, desculpa te parar de novo, Mas não, pode parar. Ela tem uma mudança. Uma mudança, exatamente. Brusca, que o texto é sutil e engenhoso bastante para não deixar claro, né, se é o Aquiles, se é o pai argumentando que se ele não fizer o certo, vai todo mundo morrer de qualquer forma, que a situação já está armada de tal forma que não tem mais, não é inescapável aquilo. E a gente lembra da Ananke grega, né, o destino, a necessidade implacável que rege todas as coisas na cosmovisão grega. Até porque o cosmos, ele é eterno. Também. Então, ou seja, ele é, o Atete diz assim, o que é o destino? Quem é que impõe o fado implacável aos homens e mesmo aos deuses? Olha, o mundo é praticamente um relógio inconsciente, né? Sim. Não existe pessoalidade no mundo, né? Exato. E aí tá. Né? Então, ele, inclusive, é o símbolo disso, né? Nós estamos dentro de uma redoma ou dentro de um relógio. Né? É claro que essa é a ideia da máquina do mundo, que a gente vê até no Camões e em várias outras fontes, não só no Camões. Ela não exaure a ideia do cosmos, né? Porque também existe a ideia do cosmos como um homem, né? Um macrocosmo, né? Como um grande homem. Né? E aí aquela ideia macrocosmo, microcosmo, o homem é um microcosmo do grande homem maior que é o cosmos. Tem outras visões mais orgânicas e talvez até, né? Mas a ideia da máquina do mundo também, ela não está errada, talvez ela não exaura a questão, né, do que é o cosmos, mas existe esse elemento de, né, certas leis, ou, né, vamos chamar de leis porque é o termo melhor que a gente tem agora, das quais você não pode fugir e tal, né? Eu não posso dar um salto para chegar até a Lua, não posso dar um salto para chegar até o Japão, então várias limitações que nós temos, né? Então tudo isso é Ananke, a necessidade para os gregos, né? Isso existe, né? Nós sabemos que na alma humana tem um elemento livre que não tem de obedecer a essas coisas necessariamente, né? Mas isso é uma invenção do cristianismo. Né? Uma invenção, entre aspas, né? Isso uma descoberta, uma revelação. Né? Revelação, é muito mais que descoberta, uma revelação, né? Exato. Porque às vezes ainda assim existe um elemento peremptório, né? O que o cristianismo te revela, na verdade, é quais são os limites da tua escolha, né? E as possibilidades da tua escolha também, mas existe né? Muitas exato. Muitas as limitações, né? E que é o preço da existência, né? Sim. Possibilidade infinita de ser ou nada. Sim, exato. É pura possibilidade. Pura possibilidade. Uma que no fim, é o nada. É o nada. É aquele caos primordial. Mas enfim, então tu ia dizendo, né, sobre... Não, e aí, é claro, aí até nos perguntamos talvez que se esse não seja um elemento quase divino dentro da história, falando da ausência dos deuses, né? Porque para relembrar, Aquiles é um semideus e é um herói. Então, na verdade, o que são os heróis no mundo antigo? São pessoas que ou têm origem divina ou têm o toque dos deuses sobre si, certo? E esse toque dos deuses dá a eles essa capacidade de feitos que não seriam capazes com a mera força humana. E parece que talvez... Eu apostaria na minha leitura em ambas as coisas. A argumentação do pai diante da grandeza da causa, né? Porque tem um fato, e eu acho que é uma coisa interessante, que talvez o próprio Eurípides proponha isso para sua plateia, que é, ao mesmo tempo que na tragédia do indivíduo, acabar revelando o destino da nação, né? Que é aquele fato, não é só a questão de Helena, é a questão de que uma nação estrangeira foi até a Hélade, foi até a Grécia, roubou a princesa de uma das principais polis do mundo grego, volta-se à sua casa murada e nada vai acontecer com essa gente. O que se vai fazer dos gregos depois disso? A mulher e riqueza, né? É grave. Exato, claro. Não é uma coisa, afronta. Não é uma coisa assim. Exato, não é só grande mineral. Um corno ali. Exatamente. Há também isso. Desculpas pela irreverência, mas não é só uma questão essa. É uma afronta a uma outra nação. Até a xenia, até a hospitalidade, né? Exato, na verdade, essa é a grande afronta.
Exatamente. Te recebi bem, né? Uhum. Tu que é um pastorzinho, né? Que viveu como pastor boa parte da tua vida. Aí, o Alexandre Pares, né? E aí tu faz uma sacanagem. Exatamente. Então tinha uma coisa, e aí é isso que a Efigênia invoca, né? Que ela seria então uma... E ela se coloca de uma forma muito eloquente como libertadora, salvadora da Grécia, né? Quando ela tem essa virada, e que e aí talvez não tenha como não dizer que existe um vislumbre do livre-arbítrio, né? Exato. Que ela toma sobre si então o destino. E aí tá, então, o que acontece? Dentro de todas aquelas limitações que foram elencadas ali, a Efigênia, ou ela podia se desesperar e simplesmente ficar chorando num canto, ou Perfeito. eram as duas possibilidades dela. Ela não tinha mais nada que fazer. Exato. Ou ela podia aceitar aquilo e ficando claro, talvez vocês não tenham percebido, houve toda essa discussão deles, desfaz, pede para eles não virem, é que no meio disso chega a Clitemnestra e a Efigênia lá, e o pessoal sabe que eles estão lá. Não dá tempo de dizer para as duas não virem até Aulis. Sim. Então é por isso que, porque talvez agora eu estava pensando, talvez a gente não tenha explicado que essa mensagem, ela além de ela ter sido interceptada, eles chegaram lá e estão nesse quadro. O pessoal sabe que tá lá, sabe que a guria tem que ser sacrificada para poderem prosseguir, e tá com toda a galera ali em volta, né? E o pessoal não quer saber. Exato. E então, né, tem esse momento de revelação, que é essa anagnoses, né, do Aristóteles, né, que é quando elas chegam lá achando que é casamento, tá tudo muito estranho, aí o Aquiles aparece na tenda, conversa com a Clitemnestra, ela chama de genro. Exato, né? Já trata ele como parente. E aí meu genro querido, né, como é que tá? E ele, quê? Né? Da onde tu tirou isso aí? Nem te conheço. Que é meio essa abordagem dele mesmo. Bem ignorantezinha, assim, de leve, mas pô. Mas é estranho, né? No mínimo. A gente entende, né? Imagina se tu tá de boa lá com teus brothers, aí quando vê chegar lá o pessoal, e aí, Gel? Exato. E aí, do nada, também chega um servo e revela a coisa toda. Né? Aí revela, é um servo da própria Clitemnestra. Da própria Clitemnestra, exatamente. E revela a coisa toda. Que era justamente quem deveria ter levado a mensagem e não conseguiu. Isso. Exatamente. E aí revela, e aí então aí tem um confronto com o Agamenon, que a gente fez menção, a Clitemnestra e a Efigênia, então uma de cada vez argumenta, né? A Clitemnestra falando que eu fui uma boa esposa para ti, apesar que tu matou meu primeiro marido, matou meu primeiro filho, olha o nível da desgraça, né? Isso o Agamenon, né? Só gente legal. E são os grandes heróis. Imagina quem eram os caras ruins da época. Né? Eles são gente fina. Isso aí são os Ariston, né? Os melhores. Os melhores, exatamente. E aí, então, tem essa argumentação, né? E aí agora tu vai querer matar a outra filha que eu te dei já, a ti, dessa vez. Aí depois vem a Efigênia. No começo ela tá toda perdida, né? Chorando, chorosa e tal, não sei o quê. Mas daí então, aí a gente retoma, né? Ela tem essa virada, de uma hora para outra, ela abraça esse destino, entende, na verdade, que se coloca diante dela, né, o futuro da pátria, né? Ao que ela é o grande arrimo que ela se consola e ela se apega a partir do sacrifício dela, e ela tem fé no desfecho da história. Sim. Ela tem uma fé profunda, né, de que, de fato... E aí é aquela coisa, para mim parece que converge em duas coisas para essa situação. Primeiro, a percepção do que se dá, né, a grandeza do ideal, e depois, de alguma forma, talvez se comunique algo da grandeza de Aquiles ao coração dessa moça. E ela, então, começa a transbordar dentro dessa atitude. Evidente, existe ali já uma boa... Por isso que eu comentei, para mim ela me parece uma boa moça, né? Mas junto, perto, né, daquela coragem quase divina de Aquiles, daquele destemor dele, e da própria... Vai despertar nela uma altivez, aonde ela enxerga, certo, o destino da pátria ali, e de alguma forma ela tem uma transbordação, um transbordamento quase profético. Porque ela vai, né, profetizar o bom destino, né, da demanda dos gregos, e vai se sacrificar por ele.
né? E vai encontrar naquilo uma transcendência de si. Isso é fantástico, porque, né, uma oposição entre Efigênia, todo o drama ali, e o drama do indivíduo e a questão da polis, por outro lado, é justamente no destino da polis que o indivíduo, atingido pela tragédia, encontra o significado. Atingido por aquela tragédia, né, a Efigênia encontra, na verdade, aquilo que seria a catástrofe, uma espécie de eu-catástrofe, como diria o Tolkien. Na verdade, uma percepção de que ela vai atingir o destino mais elevado, que ela não poderia atingir se não fosse através do elemento trágico. O que para mim é um elemento de inovação incrível de Eurípides. Sim, né? Porque nos outros casos, salvo talvez nas Eumênides, que é um pouco diferente, mas no Agamenon, nas Coéforas, no próprio Édipo, o elemento trágico destrói. Exato. Destrói simplesmente... Tá todo mundo no chão, assim, né? A situação tá na... Não vou falar a palavra, mas uma coisa interessante é essa ideia, assim, pegando alguns símbolos, talvez o Eurípides seja o menos simbólico de todos, mas tem uns símbolos muito bons, que é a ideia de que ela vai para se casar, mas o casamento real é com a morte. Com a morte, exatamente. Ele não explicita isso, mas... Várias vezes a linguagem é essa. Que vai te conduz a isso, né? Então ela vai se casar com a morte. É uma coisa... Enquanto símbolo muito potente. Muito potente, exatamente. Né? E ela abraça realmente esse casamento final. E outro ponto legal, que até nem é questão simbólica aí, é que o Aquiles, vendo essa bravura dela... Quer casar com ela. Quer casar, né? Quer se casar e ele mesmo, né? Se ele foi o inspirador daquela bravura, depois aquela bravura inspira ele mesmo, né? Então há uma retroalimentação ali entre os dois, assim, né? Eles quase que se tornam um casal. Né? Eu fiquei na tensão. Exatamente. Eu quase disse assim, olha, Aquiles casou, né? Pra mim ele casou com a Efigênia ali. Sim. Porque ele quis entregar a vida por ela entregou a vida pela demanda dele. Sim. O casamento, uma mulher entrega a vida um pelo outro. E, de novo, né? Isso vai a contrapelo, em contradistinção àquele Aquiles da Odisseia, da Ilíada, que ali ele não tá preocupado com essas coisas tão elevadas assim, né? É só esse Aquiles do Eurípides mesmo, que lá ele parece um cara mais, né? Eu tenho aqui as minhas concubinas, tenho o Pátroclo, que a gente não sabe, né? Aquela questão. O Pátroclo era para ele o que eram os grandes companheiros de guerra para um homem grego. Né? Então, quer dizer, o que é isso? Bom, aí eu tive as conclusões de vocês. Não, aí a história tá aí pra... Vamos ler sobre isso aí. Discuta, porque é uma discussão. Não é uma coisa que tá batido o martelo, assim, né? Porque significava realmente, né, esse companheirismo grego. Então, e é isso, né? Então acontece, então ela se resigna e vai, né? E aí pede para a mãe não acompanhar, interessante, né? Abandona. Isso, exatamente, para ela não me ver. Não faz luto por mim. Aí um pequeno... Perdoa meu pai, perdoa teu marido. Perdoa o teu marido, né? Tem aquela o Eurípides com certeza conhecia a peça Agamenon, do Ésquilo, né? Então ele meio que faz esse elo, e é interessante que a gente tá fazendo o elo aqui entre aqui, né? As coisas que a gente veio falando aqui. Então ele faz esse elo, deixa no ar assim que a Clitemnestra dá a entender que vai feder pro lado do... Exatamente. Que agora chega, né? Já matou um marido, um filho, vai mandar matar outra filha. Então agora... Ela fala assim, agora ele vai correr alguns perigos, né? Ele vai ganhar aquilo que ele merece. Vai ter aquilo que ele merece. Mas a Efigênia, digamos que uma alma mais purificada naquela hora, vendo a situação de uma outra perspectiva, invoca a misericórdia, né? Que a gente sabe que a Clitemnestra não vai abraçar, né? Vai abraçar o ódio, né? A irrazão e a vingança. E por isso vai encontrar a tragédia também. Acabando por ser quem vai procurar. Se você quer saber o que aconteceu com a Clitemnestra, não deixe de ver ali nosso comentário sobre as Eumênides. Ali vai se revelar o que foi o último destino da Clitemnestra. E para mim, eu acabo chegando a uma conclusão, meio chute na lua, né?
Mas a gente fica com uma sensação que essas inovações do Eurípides acabam trazendo uma espécie de um ideal mais elevado para o mundo grego. E olha que interessante, tu coloca o Ulisses o Odisseu num plano mais negativo. Ou seja, a astúcia, talvez até uma certa representação daquilo que já despontava como a sofística e assim por diante como segundo plano. E você faz quase esse casamento místico de um ideal grego, rejeitando, né? Esse casal desencontrado, Menelau Helena, Paris Helena, e coloca, na verdade, um casal com carnalidades e tudo mais, e coloca bem que um casal ideal da coragem de Aquiles com a virtude, né, não menos corajosa de Efigênia, assim, como a Grécia. A paciência, né? Exato, a capacidade de sofrer. Né? Paciência no sentido forte da palavra, não a tua capacidade de ficar esperando o consultório médico para ser atendido, né? Ele tem quase um casamento de almas, né? Exatamente. O que acontece é um casamento de almas, não um casamento corpóreo, né? Quase que um casamento josefino, peço até perdão pela expressão, mas como arquétipo, talvez, a gente possa aproximar um pouco. Vários arquétipos cristãos aparecem aí de alguma forma. Aparecem. Não, eu acho assim, eu até cogito na minha... dando chute na lua, como tu muito bem colocaste, será que não teve uma inspiração do Antigo Testamento? Será que não tinha uma ideia corrente na época da história de Abraão? Porque é muito... muito... assim, ó... Porque claro, invertendo o gênero da pessoa, invertendo o sexo da pessoa, é quase assim... a mesma coisa. Né? Abraão sacrifica Isaac, mas na hora H troca por um animal. Um animal, exatamente. Típico do sacrifício. Exato. Aí, claro, a Efigênia some, né? O Isaac não, continua vivo, vai ser patriarca, etc. Mas é muito parecido. Assim. Curioso, né? Exatamente. Então, eu cogito, sim, né? Uma influência, né? Que vai passando né? Tem lá uma história de um cara, de repente a história do cara virou que era uma mulher, ou chegou até o Eurípides ali, ele trabalhou, né? Enfim, aí são especulações, né? Não, a gente obviamente não está fazendo uma asserção histórica, né, de ligação direta aqui. Mas é muito curioso, pelo menos arquetipicamente as duas coisas se fundem, né? Então, o que a gente tem é isso, né? A Ifigênia vai ser sacrificada. Obviamente não aparece na encenação da peça o sacrifício, ele é relatado por um arauto e aí ele conta que na hora H ela some, é como que arrebatada. Eu não lembro se ele fala que se abre uma fenda no chão e ela some. Isso, é como se abrisse uma fenda, um buraco. Isso. Curiosamente similar ao que acontece com o Édipo no Édipo em Colono também, né? Ele se abre uma fenda no chão, naquele lugar secreto lá, em que ele vai para morrer, né? E ele é como que tragado pela terra, né? Exato. Mas também há uma ideia de que ela foi arrebatada para viver entre os deuses. Entre os deuses, essa é a afirmação que o Arauto faz, né? Então, tudo é muito legal, né? E eu acho que é isso, né? A gente até nem foi discutido, nem foi planejado fazer isso, mas acho que a gente uniu bem assim, as três tragédias que a gente trouxe. Claro que o ciclo do Édipo não tem nada a ver com esse, né? É um ciclo à parte, mas a gente falando das Eumênides e de toda a Oresteia no primeiro episódio do Ésquilo, e agora com esse a gente fecha, né, muito bem essa ideia. E é isso, né, da minha parte. Acho que não ficou nada por dizer. O único comentário que eu faria aqui, especialmente falando sobre a questão do teatro grego, muitas ideias que a gente encontra e acho interessantíssimo, principalmente hoje em dia dentro da literatura contemporânea, ainda mais essa literatura popular contemporânea, e eu falo especialmente das fantasias, já estão contidas em grande parte já dentro do teatro grego, se não tão desenvolvidas, com tantos eventos, ou com um estudo da psicologia dos personagens mais refinado, como a gente tem hoje em dia, já estão essencialmente em embrião ali. Então, assim, às vezes a gente ouve falar dessas obras e pensa nelas como coisas muito distantes ou alguma coisa que eu vou ter que ler à custa, né, de um certo esforço, porque no fundo, são meio sofridas para ler. Pessoal, nada mais falso.
além de serem obras breves, são muito densas nos seus temas, muito ricas nos seus símbolos. Então, assim, ler o teatro grego é o melhor negócio em termos de custo-benefício, Sim. acerca de conseguir, né, um bom cabedal de arquétipos, uma boa coleção de situações que encaminham para a reflexão filosófica, certo? E, no final das contas, o conhecimento acerca de um número sucessivas repetições que vão acontecer com outros nomes e outras situações, mas mais ou menos as mesmas circunstâncias de personagens e tudo mais na literatura do Ocidente afora, né? Sim. Então vale a pena ler tudo, não são tantas obras que chegaram até nós mesmos, então ninguém vai levar a vida para ler todo o teatro grego. Já que tu falaste disso, eu aproveito. Eu lembro de uma frase, um tanto jocosa, mas muito real, do Magister Clístenes, que ele falou num podcast, né? Que tu, num mês, consegue ler todas as obras do teatro grego, lendo uma por dia, bem tranquilo, na maciota, sem grandes sofrimentos, né? Se quiser, não precisa fazer assim, mas em 3 meses, lendo mais devagar, tu lê. Exatamente. É difícil, assim, não há tantas obras no cânon ocidental que se iguale a isso, né? Ah, verdade. Olha, por mais que ele sejam coisas embrionárias sob certo ponto de vista, sob outro ponto de vista, dificilmente foi mais profundo do que essas obras em certos símbolos, em certas análises até sociais, até da psique, né? Então, é isso. E me parece, na verdade, que aquilo que é tão embrionário assim é que tem que ter hipercondensado que depois vai se desenvolver no corpo, né? Exato. Então é esse o potencial do teatro grego. Na verdade, eu tenho ali condensado o que na verdade vai ser desdobrado em grande parte. E aí, para mim, o que é o grande pulo do gato? O que coloca um elemento de complexidade que aí realmente eu consigo transcender aquilo que o teatro grego me deu, na minha nada humilde opinião, né, é a revelação cristã. Sim. Né, que a revelação cristã dá um fundamento, né, do valor do indivíduo que enriquece o drama do sujeito. E isso aí, claro, vai trazer algo para a literatura que me parece inigualável. A literatura ocidental não tem nada que se compare a ela. Exato. Né? Não, eu acho que em termos de questão embrionária, dessa ideia do Northrop Frye, de né, o cânon que baseia todas as outras obras, a gente tem obviamente a Bíblia, mas a gente tem Homero, Hesíodo e a tragédia grega. Eu acho que é isso. Exatamente. Certo? Então o resto, até um Píndaro da vida, já é desenvolvimento, a meu ver, né? Mas então, acho que é isso, né? A gente fica no próximo episódio, vamos falar da comédia ainda, Aristófanes, Exato, né? Aristófanes. Vamos rir um pouco. Mais ou menos, porque não é bem aquilo. Só ria, mas não ria muito. Porque é mais uma sátira, né? Uma coisa ácida, né? Mas aliás, a sátira é um elemento fundamental para vocês entenderem, né, várias obras que hoje em dia se fazem e que algumas pessoas às vezes querem levar a sério do jeito errado, né? Que não tem que levar a sério, mas leva a sério do jeito errado, porque são sátiras e as pessoas às vezes não compreendem isso. E aí a gente conversa mais disso da próxima vez. É isso aí. Então, até a próxima. Até a próxima.